Você que é fã do futebol brasileiro há muitos anos ou simplesmente um mero telespectador, com certeza já viu muitas temporadas incríveis de alguns clubes BR. O país do futebol, sem dúvida, já encantou o futebol mundial com grandes feitos e auges de times que entraram para a história, como o Santos de Pelé, Flamengo de Zico, entre outros. E é exatamente sobre isso que vamos falar no vídeo de hoje. Eu vou me basear quase que 100% na lista do site lendasdofutebol.com, que fez o conteúdo de qual o maior time do futebol brasileiro de todos os tempos, e no final nós vamos eleger o maior auge. Então vem comigo que você vai ver isso agora. E vamos começar com o primeiro time desta lista, com uma equipe que recebeu a alcunha de toda a imprensa brasileira e de torcedores de diversos clubes por ser uma academia de futebol, especificamente a segunda academia na década de 70, já que em 60 surgiu a primeira. E claro que estamos falando do Palmeiras dos remanescentes Ademir da Guia e Dudu. O Palestra era o time a ser batido no início da década de 70, ganhando 2 campeonatos consecutivos do novo Brasileirão no ano de 1972 e 73, além de vencer o Paulista em 1972 de forma invicta e em 1974 contra o Corinthians, ampliando mais ainda a crise no Parque São Jorge. A questão é que na história do Palmeiras é difícil você falar qual o auge foi maior, já que temos também a década de 90 com a Parmalat, temos agora um domínio da América com o técnico português Abel Ferreira, a primeira academia antes na década de 60 que dividiu o domínio do futebol brasileiro por quase 10 anos com o Santos de Pelé. Porém, eu escolhi essa pelo futebol jogado, que era maravilhoso, e pelos títulos consecutivos do novo Campeonato Brasileiro, que tem bastante diferença do da década de 60. Além disso, o Palmeiras ainda conseguiu naquela década 2 títulos consecutivos do troféu Ramon de Carranza, a Taça das Taças, na Espanha, onde enfrentaram os times como em 74 o Barcelona de Johan Cruyff, Santos ainda do Rei Pelé e o Espanhol. O torcedor palmeirense com certeza vivia uma lua de mel com o time, e acabaria tudo isso no ano de 1976, com o Palmeiras ganhando seu último título antes de seu maior jejum de títulos da história, que só seria quebrado na década de 90. E ainda falando de times paulistas, vamos agora falar do Santos Futebol Clube, do maior jogador de todos os tempos do futebol, e podemos arriscar a dizer que é o maior de todos os esportes. O Peixe do Rei Pelé para muitos foi o maior time na história do futebol mundial. Foi a década mais incrível que um clube de futebol no Brasil já pôde fazer. Só na década de 60 foram 6 títulos de campeonato brasileiro, 5 deles de forma consecutiva, fora 8 campeonatos paulistas, 2 Libertadores e 2 mundiais, um atrás do outro em 1962 e 63. A verdade é que se o Santos é o que é hoje, um dos maiores e históricos times do Brasil, isso é graças à década de 60, ganhando seus principais títulos. E lembrando que existiam equipes excelentes na década de 60, com o Palmeiras da primeira academia, o Botafogo de Garrincha. Na história do Santos, nenhum outro elenco chegou perto de fazer 20% do que o Peixe da era do Rei Pelé fez, e foi por isso que eu escolhi o Santos do Rei para estar nessa lista. Saindo do estado de São Paulo, vamos agora para o Rio de Janeiro falar de uma equipe comandada por um camisa 10 com o apelido de Galinho de Quintino, e que é para muitos o maior jogador brasileiro pós a era do Rei Pelé. É claro que estamos falando do Flamengo de Zico da década de 80, era o maior Mengão de todos os tempos, com Zico, Júnior, Leandro, Adílio, Andrade, Nunes, Capediani, entre outros. O rubro-negro encantou não só o futebol brasileiro, mas também o mundo, ganhando os 2 títulos inéditos na história do Flamengo, com a Libertadores de 81 e o Mundial no mesmo ano, batendo o Liverpool por 3-0, colocando os ingleses na roda. Fora isso, foram 3 títulos de Campeonato Brasileiro de 1980 até a saída de Zico em 1983. O período mágico do Flamengo só viria a acabar depois da saída de algumas peças principais do elenco, como a saída de Zico para a Udinese
da Itália, que voltaria 2 anos depois ganhando o Carioca em 86 e o polêmico Campeonato Brasileiro de 87, em que há uma discussão entre quem seria o verdadeiro campeão, se é o Flamengo ou o Sport, mas não é o mérito desse vídeo. Contudo, em 87 já não era aquele Flamengo dos anos dourados do início da década de 80, porém eu escolhi esse auge do Flamengo e não de 2019, que impressionou o futebol brasileiro pelo simples fato que o da década de 80 ter furado a bolha de impressionar o futebol mundial. Ainda no Rio de Janeiro, vamos voltar um pouquinho no tempo, especificamente no início da década de 60, para falarmos do auge de um dos mais tradicionais clubes do Brasil, e é claro que estamos falando do Botafogo de 1961 a 64, mesmo não ganhando seus maiores títulos naquela época. Vários jogadores da Estrela Solitária serviu como base a seleção brasileira bicampeã da Copa de 62, e claro, não foi só servir de base para a seleção que o Botafogo está aqui, mas a equipe que tinha craques como Garrincha, Didi, Amarildo, Zagallo, Nilton Santos, Manga e Quarentinha conseguiu conquistar o Campeonato Carioca em 1961 e 62, e o Rio-São Paulo, que era o torneio entre as principais equipes do Rio de Janeiro e de São Paulo, que eram os dois estados que dominavam o futebol naquela época, nos anos 1963 e 64. Além de uma rivalidade contra o Santos de Pelé num dos maiores períodos do Peixe, o Botafogo com certeza nesse período marcou para sempre sua história no futebol mundial, se tornando um dos clubes mais populares e conhecidos do Brasil. Saindo do Rio de Janeiro, vamos agora descer lá pro sul do Brasil, especificamente pro Rio Grande do Sul, para falarmos de um dos times gaúchos mais temidos na segunda parte da década de 70, o Internacional, comandado por Paulo Roberto Falcão, ganhou 3 vezes o Campeonato Brasileiro nos anos de 1975, 76 e o até então o último título do Campeonato Brasileiro conquistado pelos colorados, que é o troféu de 79 de forma invicta, além de conseguirem manter a sequência de 8 títulos estaduais desde 1969 até 76. A seleção internacional contava com, além de Roberto Falcão, ainda tinha um goleiro Manga, Paulo César Capediani, Lias Figueroa, Valdomiro, Batista, Cláudio Miro, Lula, Marinho, Caçapava e entre outros. Uma curiosidade é que no primeiro título do Campeonato Brasileiro em 1975, o único gol marcado da final foi co-intitulado como Gol Iluminado, feito por Elias Figueroa, e o apelido teria surgido porque o gol de cabeça do título teria saído sobre um solitário facho de luz dentro da grande área, dando início assim a um dos mais históricos e maiores times do futebol brasileiro. E se tem Inter de um lado, tem um Grêmio do outro. O tricolor gaúcho nos anos de 1981 a 83, no comando de Renato Gaúcho, viveria um período que o colocaria novamente entre os protagonistas do futebol brasileiro. Nesses anos, o Grêmio conquistou seu primeiro Campeonato Brasileiro em 81, sendo vice para o Flamengo de Zico no ano seguinte num jogo duro, e também foi campeão de novo pela primeira vez da Copa Libertadores da América e do Mundial de Clubes no ano de 1983, num elenco histórico para o Imortal, que contava com Leão, Paulo Isidoro, Hugo de Leão, Mário Sérgio, Paulo César Caju, Tarcísio, Mazzaropi, além de, é claro, o famoso e polêmico Renato Portaluppi. E pro nosso penúltimo auge dessa lista, temos o lendário Cruzeiro de 2003, comandado por um dos melhores técnicos da história do Brasil, que é o professor Vanderlei Luxemburgo. O ano de 2003 foi quase perfeito para o cabuloso, que começou com um título do Campeonato Mineiro, depois o tetracampeonato da Copa do Brasil, se igualando com o Grêmio naquele ano como os maiores campeões da competição, e mais tarde o Campeonato Brasileiro, superando a marca de mais de 100 pontos no primeiro Brasileirão da era de pontos corridos. O Cruzeiro tinha jogadores bastante importantes como Márcio Nobre, Cris, Felipe Melo, Wendel, Gomes, Zinho, Maldonado, Alex Alves, Mota, e além do famoso gênio Alex, o cabeça do time. Aquele elenco marcou o Cruzeiro na história do futebol brasileiro. Acho que poucos times ou nenhum conseguiram superar o desempenho do cabuloso no Brasileirão
Brasileirão, mesmo que proporcionalmente, já que aquele campeonato contou com 24 equipes, sendo 46 jogos ao todo, 8 a mais do que os 38 de hoje. E por último, temos o São Paulo de Tele Santana no início da década de 90, que chocou o mundo ao ganhar os campeonatos paulistas de 1991 e 92, Brasileiro em 91 e os biconsecutivos da Libertadores e Mundiais de Clubes em 92 e 93. A era fantástica do São Paulo contou com jogadores extremamente incríveis como Raí, Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldão, Pintado, Toninho Cerezo, Palinha e Miller. O que eles fizeram, eu acho que nenhum clube brasileiro fez na história da Libertadores, que foi chegar em 3 finais consecutivas. Ele teria chegado no ano de 1990, depois de uma campanha pífia do São Paulo no Campeonato Paulista, que até deu um burburinho depois da Folha de São Paulo fazer uma manchete de um possível rebaixamento do tricolor no Paulistão, que ganhou a competição no ano seguinte. O técnico que recebeu a alcunha de mestre era tão diferenciado que de 10º colocado no Campeonato Brasileiro, onde ele achou a equipe em 90 antes dele chegar. Depois disso, teria terminado a competição como vice-campeão, tendo em sua era sua arma principal o jogador Raí, considerado como o terror do Morumbi pelos São Paulinos, que antes de Tele era bem pouco aproveitado no time. A era do mestre com certeza ficou marcado na história não só do futebol brasileiro, mas sim mundial, com um futebol lindo de se ver, sem ser aquele jogo pragmático e ruim que pode dar resultado, mas o desempenho é desastroso. Um exemplo disso foi os confrontos com o Barcelona do treinador e revolucionário Johan Cruyff e o Milan em 1993, ambos abatidos pelo São Paulo de Tele, que com certeza está na história do futebol brasileiro como um dos melhores treinadores de todos os tempos. E antes de terminar esse vídeo, vamos escolher o maior e melhor auge do Brasil que pertence ao clube do Santos Futebol Clube, sem sombras de dúvidas, já que ninguém chegou perto de fazer o que o Peixe da era do Rei Pelé conseguiu. Mas e aí, você concorda com essa lista ou não concorda? Fica à vontade para fazer a sua aí nos comentários. Lembrando que eu não coloquei outros times como Corinthians de 98 a 2000, Vasco e outros, porque senão o vídeo ficaria longo demais, por isso eu decidi fazer uma lista menor. Eu espero muito que tenham gostado desse vídeo. Se ainda não deixou o seu like, deixe agora mesmo. Também se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. No mais, muito obrigado por ter assistido até aqui. Valeu, é nóis e fui!